caso apresentado neste podcast é totalmente fictício e foi criado exclusivamente para fins educativos e informativos. Qualquer semelhança com eventos reais é mera coincidência. As informações médicas discutidas são baseadas em evidências científicas e pesquisas atuais, mas não substituem a orientação de um profissional de saúde. Se você ou alguém que conhece sintomas semelhantes, procure imediatamente um médico para avaliação e tratamento adequado. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Microcast. E hoje a gente vai bater um papo sincero e cheio de informações. Vamos falar de um tema extremamente importante na esfera da saúde. Eu sou a Luciana e vou estar aqui junto com a Mayra, comandando esse encontro. Oi gente, é muito bom estar aqui com todos vocês. Eu sou a Mayra e hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode parecer raro, mas que merece ser reconhecido. A osteomielite fúngica. É isso mesmo, uma infecção nos ossos que tem como causador um fungo. E para aprofundarmos no assunto, traremos informações sobre os agentes causadores, a resposta imunológica, os cuidados e os tratamentos disponíveis. E hoje temos o prazer de receber o Dr. Max. Seja bem-vindo, Dr. Obrigado, Max. Luciana. Ele é um ortopedista, especialista em infecções ósseas, que vai trazer algumas contribuições para enriquecer a discussão do nosso episódio. Teremos também a participação para lá de especial aqui da nossa Letícia. Seja bem-vinda, viu, Letícia? É um prazer receber você. Ela é estudante de odontologia e vai nos contar no decorrer do episódio sobre o aprendizado em sala de aula. Ressaltando que a Letícia está na disciplina de mecanismo de agressão e defesa. Oi meninas, Max, tudo bem? Boa noite. Então já se prepara, gente, porque esse papo vai render. Vamos conversar com ele, que entende tudo de saúde óssea e infecções, o nosso querido médico Dr. Max. Dr. Max, para começar, o que é exatamente osteomielite fúngica e como esse fungo chega até o osso da gente? Olá pessoal, é um prazer estar aqui contribuindo com esse tema tão relevante. A osteomielite fúngica é uma infecção nos ossos causada por fungos. Ela é bem mais rara que a osteomielite bacteriana, mas pode acontecer principalmente em pessoas com sistema imunológico mais enfraquecido. Os fungos mais comuns que causam esse tipo de infecção são a Candida spp. E em alguns casos, até fungos ambientais, como a Blastomyces, eles entram no corpo por cortes cirúrgicos ou até por meio de infecção em outras partes do corpo que acabam migrando para o osso, e entender seu mecanismo nos ajuda a aprimorar o manejo clínico. Nossa, então às vezes a pessoa nem imagina que aquela infecçãozinha tá ali e pode acabar indo pro osso, né? Exatamente. Em pessoas imunocomprometidas, como quem faz quimioterapia, tem HIV, ou passou por transplantes, o risco é maior, porque o corpo não consegue segurar a infecção tão bem. Entendi. A gente pensa logo em bactéria quando fala infecção, né? Mas olha aí, os fungos também dando trabalho. E agora falando então de transmissão, Dr. Max, conta pra gente como é essa infecção fúngica, chega até o osso, tem que ter tipo um machucado? Boa pergunta, Mayra. Na verdade, existem alguns caminhos diferentes que os fungos podem seguir até chegar ao osso. Um deles é o que a gente chama de disseminação hematogênica, que é quando o fungo entra no sangue por infecção em outro lugar do corpo. Nossa, é tipo um mochileiro, né? Indesejado pelo corpo todo. Exatamente. Outra forma é por contaminação direta, como em uma cirurgia ortopédica. Um trauma com exposição óssea ou até em pessoas que têm catéteres por muito tempo, o que pode facilitar a entrada desses micro-organismos. Nossa, e é tipo contagioso, pode passar de pessoa para pessoa? Olha, a boa notícia é que a osteomielite fúngica não é contagiosa. Você pega de outra pessoa como se fosse uma gripe, por exemplo. O problema está mais ligado ao estado de saúde da pessoa, principalmente se ela estiver com a imunidade baixa. Entendi. Ou seja, o foco é cuidar e manter a imunidade em dia, né? Sempre boa alimentação, sono regulado, acompanhamento médico, tudo isso ajuda. Agora é hora de ouvirmos uma história real.
A Laís está aqui conosco para contar como foi descobrir que estava com osteomielite fúngica, uma jornada cheia de desafios, mas também de superação. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada, Luciana. Oi, meninas. Oi, ouvintes. Oi, doutor. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu nunca imaginei que passaria por algo assim, sinceramente. Mas se minha história ajudar alguém, já valeu a pena estar aqui hoje. Boa noite, Laís. Com certeza vai ajudar. Conta pra gente como tudo começou, como foi sua reação. Olha, tudo começou de uma forma bem sutil. Eu senti umas dores na lombar, bem leves no começo. Eu achei que fosse a postura, esforço físico, essas coisas do dia a dia, sabe? Só que com o passar das semanas, a dor foi piorando bastante. Aí vieram outros sintomas, como febre baixa à noite, calafrios, dor no osso, irritabilidade e um cansaço que não passava por nada. Uma sensação horrível. Entendi. É tipo aquela dor que não melhora nem com fármaco ou com repouso, né? Exatamente. Tomei anti-inflamatório, fiz compressa quente, tentei até fisioterapia, mas nada resolveu. Fui em 2 médicos, fiz raio-x, tomei vitamina D, achando que podia ser enfraquecimento dos ossos. Mas os exames não mostravam nada muito conclusivo. Foi aí que comecei a me preocupar de verdade e dar importância ao que estava sentindo. Nossa, eu imagino sua preocupação. E quando foi que você encontrou o Dr. Max? Depois de 4 meses sofrendo com isso. Eu já não conseguia mais dormir direito, sentia dor até para caminhar. Um amigo foi e me indicou o Dr. Max e na primeira consulta ele já foi bem direto. Vamos investigar mais a fundo porque isso não é normal. Laís, com certeza sentir tudo isso não tem como ser algo normal. Doutor, conte para nós como foi a chegada da paciente Laís no seu consultório. A Laís chegou com um quadro bem característico de infecção crônica. Como os exames iniciais não estavam claros, eu pedi uma ressonância magnética e alguns exames de sangue específicos, como PCR e VSG, que estavam bem alterados. Sinal de inflamação, foi aí que veio o primeiro alerta. Depois da ressonância, que mostrou uma inflamação no osso da região lombar, ele pediu uma biópsia óssea. Confesso que fiquei bem assustado. Não estava esperando, mas foi esse exame que confirmou tudo. Sim, a biópsia é essencial nesses casos. Ela mostrou a presença de fungos de gênito cândida no tecido ósseo. Isso confirmou a osteomielite fúngica e a gente pode finalmente dar nome ao problema. E você, precisou de cirurgia, Laís? Como é que foi? Por sorte, não. O doutor explicou que, como a infecção estava em estágio inicial e não tinha gerado necrose no osso, dava para tratar só com antifúngicos por via venosa no início e depois por via oral. Fiz acompanhamento de perto com ele por vários meses, com exames regulares para acompanhar a resposta do meu corpo. Fiz o tratamento todo correto. E agora, como que você está se sentindo? Ainda sente algum tipo de dor? Muito melhor, graças a Deus e ao Dr. Max. Ainda faço acompanhamento, mas hoje estou sem dor, com energia, voltei a ter qualidade de vida, comecei até a treinar, acredita? O que eu aprendi é que a gente precisa ouvir nosso corpo e insistir quando sente que algo não está correto. E não deixar passar, né? Entendi. Nossa, muito obrigada por você compartilhar sua história com a gente, viu, Laís? Com certeza vai ajudar muita gente a não ignorar mais, né, os sintomas, quando se sentir mal. Foi muito importante a sua participação aqui. Eu que agradeço, Luciana. E fica a lição, né, meninas? Um diagnóstico precoce faz toda a diferença. Quando escutamos o paciente com atenção, investigamos a fundo. Através dos exames específicos, conseguimos ter maior eficácia no tratamento, evitando muitas das vezes uma amputação. E aproveitando o que o Dr. Max acabou de dizer, vamos falar agora sobre o diagnóstico e prevenção. Porque quanto mais antes a gente descobrir, melhor é, né, gente? É isso mesmo. Doutor, quais são os exames mais indicados para identificar a osteomielite fúngica? Então, meninas, o diagnóstico precisa ser investigado a fundo, justamente porque os sintomas nem sempre são específicos, mas geralmente solicitamos uma combinação de exames e testes, e principalmente para obter um prognóstico com exames de sangue para detectar infecção, exames de imagem, como raio-x, ressonância magnética e, em alguns casos, tomografia.
A ressonância é a mais sensível para detectar alterações nos ossos nos estágios iniciais. Entendi. Mas só isso já é suficiente? Na maioria dos casos, não. A confirmação mesmo vem com exames laboratoriais. A gente pede marcadores inflamatórios como PCR e VSG, que indicam se o corpo está reagindo a alguma infecção. O mais importante é a biópsia óssea, como no caso da Laís. Ela que permite identificar exatamente qual fungo está causando a infecção. E doutor, esse diagnóstico demora? Pode aumentar o risco? Com certeza. O fungo pode comprometer outras partes do osso, dificultar o tratamento e até causar sequelas permanentes, como uma amputação. Por isso é tão importante estar atento aos sintomas, e sinais persistentes de dor, febre, sem causa aparente, cansaço excessivo e qualquer mudança no bem-estar em geral. Entendi. E na parte da profilaxia, tem como prevenir essa doença? Olha, Luciano, como é uma infecção que geralmente atinge pessoas com imunidade baixa, a melhor forma de prevenção é manter o sistema imunológico fortalecido. Também é importante ter higiene rigoroso em ambientes hospitalares. Cuidado com feridas e em pacientes que passam por cirurgia ou usam catéteres. É essencial o uso correto de antibióticos e antifúngicos quando necessário. Doutor, ou seja, se proteger é se cuidar como um todo, né? Ter boa alimentação, higiene correta, entre outros. Exatamente. Boa alimentação, sono, controle de doenças crônicas, tudo isso faz diferença para que o corpo consiga se defender melhor. Muito bom. Informação é tudo, né, gente? É bom demais saber, né? Com Com certeza. E esse bate-papo está nos ensinando muitas coisas que a gente nem imaginava. Gente, depois de ouvir a história da Laís, dá até um apertozinho no coração de pensar como o nosso corpo tenta reagir a uma infecção tão vigorosa e silenciosa, né? Nossa, total, viu? Bem, pessoal, agora vamos entender melhor o nosso sistema imunológico e como ele reage, ao nosso organismo. É um verdadeiro herói anônimo. E para falar disso, a gente vai voltar o microfone para o nosso doutor Max e a Letícia, que está toda empolgada aprendendo com o professor Denner. Olá, pessoal! Gente, eu estou muito feliz em participar desse bate-papo e poder contar um pouco da importância do sistema imunológico. Ele é tipo um exército de defesa do nosso corpo e, como o professor Denner sempre diz, entender ele é fundamental para a nossa vida. É ele quem protege o nosso corpo contra agentes infecciosos como os vírus, bactérias e os fungos. Sim, Letícia, o corpo realmente reage tentando combater os fungos com macrófagos neutrófilos. São células que vão lá para engolir o micro-organismo invasores. Mas, doutor, o que eu achei mais incrível na aula foi quando o professor explicou sobre o biofilme. Eu nem imaginava que os fungos formavam isso. É como se eles construíssem um escudo em volta deles, né? Tipo um casulo, onde ficam todos juntinhos protegidos. Como assim? Tipo um bunker? Exatamente, é um bunker biológico mesmo. Esse biofilme impede que o sistema imune reconheça e ataque os fungos com eficiência. E também dificulta, a ação dos medicamentos. A infecção fica cada vez mais resistente. E isso torna o tratamento super delicado, né? Porque além de lidar com o fungo, a gente precisa quebrar essa proteção toda. Justamente. É por isso a resposta imunológica às infecções fúngicas nos ossos é mais lenta. O corpo tenta reagir, manda células de defesa, mas nem sempre consegue vencer sozinho. Gente, o corpo tentando dar o melhor e o fungo lá, bem tranquilo, no seu condomínio fechado. É muito difícil, né? E o mais louco é que a pessoa às vezes nem sente no começo, né? Vai empurrando com a barriga, sem saber o corpo tá ali, travando uma guerra. Por isso que é tão importante procurar um atendimento qualificado, né? Quando algo não vai bem. E por isso a Laís foi tão sortuda de ter encontrado o Dr. Max no caminho. A medicina e a odontologia andam juntos nesse caso. E quanto mais conhecimento compartilhado, mais vidas a gente pode proteger. Letícia, você tá arrasando. Tô quase querendo sentar na aula e assistir o professor dele explicar e interagir com a gente, que eu tenho certeza que ele deve ser um professor e tanto. Bora, Luciana. A aula é boa demais. Ele explica tudo com tanta paixão que a gente até esquece que o conteúdo é difícil. Boa. Então vamos seguir, porque ainda tem mais para aprendermos.
E agora a gente já entendeu como o corpo reage, bora descobrir como prevenir tudo isso. E agora, Dr. Max e a Letícia vão nos ajudar a entender de um jeitinho bem fácil a imunogenicidade. Pois é, doutor. E o que significa isso afinal? Imunogenicidade, meninas, é basicamente a capacidade, né, que um agente infeccioso tem de ativar o sistema imunológico. Ou seja, quanto mais imunogênico ele é, mais fácil para o corpo, né, perceber que tem um invasor e reagir. Doutor, e no caso dos fungos? Isso é um pouco diferente, né? Porque, como o senhor explicou antes, eles têm uma estrutura celular mais parecida com a do nosso corpo. Exatamente, Letícia. Isso faz com que alguns fungos, como o que causa, né, a osteomielite, tenham uma baixa imunogenidade. Ou seja, ele consegue driblar, né, o sistema imunológico e se esconder por mais tempo. Entendi. Então o corpo demora um pouco mais para perceber esse problema, né? Isso mesmo, Luciana. É por isso que muitas vezes o diagnóstico acaba sendo tardio. O fungo vai se instalando devagarzinho. E quando os sintomas aparecem, a infecção já pode estar bem avançada. Por isso que é tão importante o profissional da saúde estar atento aos sinais e não ignorar aqueles sintomas persistentes, mesmo que pareçam comuns. Gente, isso explica muito o que a Laís falou lá atrás, né? Com certeza. Agora vai tudo se encaixando, né, gente? Parece que vai fazendo sentido, né? E é isso. E pra gente encerrar esse papo tão rico, vamos falar agora sobre como tratar a osteomielite fúngica e se existe vacina. E aí, doutor, existe ou não? Claro, Luciano. O tratamento, como no caso da Laís, depende do estágio da infecção e do estágio da saúde do paciente. A base é o uso de antifúngicos que podem ser administrados por via venosa, principalmente no início, e depois por via oral. É um tratamento de longa duração, porque os fungos são resistentes e os ossos têm uma vascularização limitada, ou seja, o medicamento demora a alcançar o bem e o local. Doutor, e precisa de alguma cirurgia, alguma coisa assim? Não necessariamente. Se diagnosticar a tempo, como no caso da Laís, dá para tratar só com medicamento e acompanhamento. Mas em casos mais graves, onde há destruição óssea ou formação de abscessos, né, a cirurgia pode ser necessária para limpar a área e evitar complicações. E sobre vacina, doutor, existe alguma que possa prevenir esse tipo de infecção? Ainda não temos vacinas disponíveis, né, contra os fungos que causam osteomielite, Letícia, mas é uma área em constante pesquisa. Doutor, muito obrigado por ter dividido tanto conhecimento com a gente aqui hoje, de uma forma tão leve, descontraída e acessível. Foi aquela aula e tanto, daquelas que a gente não quer mais que acabe. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz em saber que conseguimos falar de um tema tão sério de uma forma bem acolhedora. Informação salva vidas e quanto mais pessoas souberem os devidos cuidados, conseguimos evitar outras complicações. Eu quero agradecer imensamente também, de coração. Contar minha história foi difícil, mas também libertador. Se ela ajudar uma pessoa que seja, valeu a pena demais pra mim. Ai, gente, eu tô emocionada. Só posso agradecer por ter feito parte desse episódio. Aprendi demais e tenho certeza que muitos estudantes vão se sentir aqui representados também. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, meninas. Max, Dr. Max. Cuidem-se, fiquem atentos aos sinais, aos sintomas do seu corpo e nunca tenham medo de buscar ajuda. A saúde é o bem mais precioso que a gente tem. E aí, você ouvinte, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio do nosso Microcast. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com seus amigos, familiares, vizinhos e acessar nosso QR Code que está disponível logo no final dessa apresentação, para assistirem novamente ou para compartilhar entre vocês. Um abraço enorme e até a próxima! Tchau! When I see you again, when I see